Olá pessoal, boa noite. Eu sou Viviane Barros, diretora da Barros Inteligente. Hoje, dando continuidade à série O que você precisa saber sobre o direito do trabalho, trazemos o Dr. Robson Alves com o tema Teletrabalho e Trabalho Doméstico. São dois assuntos relevantes e que geram muitas dúvidas. Agradeço mais uma vez a participação de todos e em especial ao Dr. Robson. Dr. Robson, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para participar da live, né, que a Viviane propôs e que a gente se dispôs a fazer. Que você precisa saber sobre direito do trabalho. Nós teremos uma sequência de lives, porque, em verdade, nós vamos abordar vários aspectos. E o tema proposto para hoje, ou os temas propostos para hoje, são o teletrabalho e o trabalho doméstico. São dois pontos nevrálgicos aí do direito do trabalho, que às vezes têm trazido, suscitado muitas dúvidas, né? E o nosso interesse aqui é esclarecer. Então, muito obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. E, no início, eu queria destacar aqui um fato, infelizmente, natural, mas que nos trouxe grande tristeza, que é o falecimento da Vanessa Campolina Batista, da equipe aqui da Barros Inteligente. A Vanessa, que era uma pessoa cheia de vida, uma profissional exemplar, nos deixou antes do combinado. Então, em nome de toda a equipe da Barros, eu deixo aqui as minhas condolências à família, ao noivo. Ela era recém-casada, e esperando que Deus a acolha e que nós entendamos que a morte é só uma mudança de plano e que em breve a gente vai estar reencontrando a Vanessa. Mas dando sequência, então, eu gostaria de começar já falando de um ponto que é do teletrabalho, que há uma discussão muito grande sobre a utilização de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura fora do horário de trabalho convencionado. O teletrabalho está previsto na CLT, artigos 75A, 75B, 75C, 75D, 75E e 75F. Foi introduzido pela Lei 13.467, o capítulo 2A da CLT. E um dos pontos de atenção e que sempre suscita dúvida é o seguinte: bom, se eu estiver utilizando equipamentos ou a estrutura que tenho para o teletrabalho fora do horário convencional ou fora do horário contratado, eu tenho direito a horas extras? Eu estou em regime de prontidão? Eu estou em regime de sobreaviso? Não. Não por força do que preceitua o artigo 75B, parágrafo 5º, que eu vou ler aqui rapidamente. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada normal do empregado, não constitui tempo à disposição. Gente, não constitui tempo à disposição. Regime de prontidão ou sobreaviso, ou de sobreaviso, perdão, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pulo do gato. Verificar objetivamente se o acordo coletivo ou a convenção coletiva que se aplica à relação de emprego, ao contrato de trabalho analisado, se tem a previsão de inclusão desse tempo para fins de cômputo na jornada, ou para fins de sobreaviso, ou para fins de tempo à disposição. Então, gente, é simples. O primeiro cuidado que o empregador precisa ter é de, no contrato, não excetuar e de verificar se há um acordo ou convenção coletiva que preveja isso. Lembrando que o acordo coletivo é o que é feito de uma empresa com o sindicato representante dos empregados, ao passo que a convenção coletiva é o ajuste feito entre uma entidade sindical representando os empregados e uma entidade sindical representando os empregadores.
Então, nós matamos essa discussão com a aplicação do 75B, parágrafo 5º. Uma outra questão que suscita dúvida também no teletrabalho está relacionado com a forma de controle da jornada. Nós temos vários meios. Não está excetuado do controle da jornada, aplicável a qualquer empregado, o teletrabalho. As regras aplicáveis ao teletrabalho serão exatamente as regras aplicáveis a quem presta serviços no domicílio do empregador. Ainda mais, ou nas dependências, ou não é no domicílio, perdão, no estabelecimento do empregador. Muito bem, essas regras são exatamente as mesmas. O cuidado que precisamos ter, obviamente, é de entender que nós temos hoje dispositivos eletrônicos que permitem o controle da jornada e que tem que haver, antes e acima de tudo, a confiabilidade. Uma das estruturas que mantém qualquer contrato de trabalho é justamente a confiança. Se você não confia em quem está no teletrabalho, não deveria ter escolhido essa modalidade. Você pode voltar para o trabalho presencial, desde que haja aí um tempo de tolerância de 15 dias, para que essa alteração ocorra. Acontece que o teletrabalho, e o trabalho em domicílio passou a ser uma grande sacada, uma grande jogada e uma grande oportunidade de redução de custo. As pessoas ficam mais tempo em casa e ficam mais tempo em casa podendo evitar, por exemplo, em cidades como São Paulo, deslocamentos de 2, 3, 4 horas para ir, 2, 3, 4 horas para voltar para casa. O teletrabalho parece-me que é uma opção que não tem mais retorno. A gente está vivendo um mundo virtual e é uma tendência de que isso aconteça. Agora, nós temos que estar atentos a uma outra questão, que é o lado da humanização. A partir do momento que você está no teletrabalho, a partir do momento que você está fora do seu ambiente de trabalho normal, fora da empresa, você perde contato social. Tem muitas pessoas que, mesmo no teletrabalho, precisam ir à empresa de tempo em tempo. Esta ida, gente, de tempo em tempo à empresa não quer significar que haja uma descaracterização do teletrabalho, não. Está previsto também na CLT que isso é possível. De todo modo, nós precisamos de pensar um pouco também no lado da socialização. Quando você trabalha no estabelecimento do empregador, você costuma ter a pessoa que você encontra na rua, o jornaleiro, a pessoa que vende, o ambulante, a pessoa da padaria, do cafezinho, os seus colegas de trabalho. A partir do momento que você está no teletrabalho, é bem possível que esses contatos sejam bastante reduzidos. E aí vem a depressão, vem pessoas que estão sentindo o prazer de trabalhar em casa, mas tem gente que não consegue concentrar. Isso é de cada um, Então, essa principal dúvida, ela é sanada pelo parágrafo 5º do artigo 75B da CLT, do teletrabalho. Vou pedir o Marcos agora para colocar um vídeo em que essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Mário Sérgio Cortella, de forma presencial, na Casa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Espaço maravilhoso, com acústica perfeita, e o Mário Sérgio Cortella foi falar justamente desse tema, que é para a gente fazer o nosso melhor, Faça o teu melhor. Será que nós estamos fazendo o melhor no trabalho, na nossa atividade na empresa, em casa, nas relações com os amigos? É uma pergunta que a gente faz. Então, vamos passar um vídeo aí do Mário Sérgio Cortella para internalizar esse conceito. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de trabalho doméstico. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha em que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
na família, no afeto, na empresa, no negócio. Eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. Bom, pessoal, a gente viu aí mais uma lição do Mário Sérgio Cortella e precisamos praticar isso no dia a dia, em todos os sentidos. Não dá para fazer o possível, não dá para fazer mais ou menos, temos que fazer sempre o nosso melhor, com as condições que nós tivermos. Às vezes as pessoas usam como desculpa a falta de condições, mas deixam de fazer o melhor mesmo com as condições que têm, Mudando aqui agora de assunto, eu vou falar do contrato de trabalho doméstico e já começo esclarecendo que o nosso objetivo é atacar os principais pontos. Se tiver alguma dúvida, além dessas que nós levantarmos e procurarmos esclarecer, estaremos à disposição para elucidá-las. O contrato de trabalho doméstico é regido pela Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015. Aqui nós precisamos considerar que muitas pessoas confundem e aplicam a CLT. Outro dia mesmo eu ouvi uma pessoa referenciando alguns pontos do trabalho doméstico e fazendo uma confusão total com o que está na CLT. Nós temos de entender que o trabalho doméstico é regido por uma lei complementar. Logo, nós temos um diploma que trata especificamente do trabalho doméstico. Precisamos segui-los. Não adianta fazer paralelo com a CLT, porque tem regras muito específicas. Vou dar alguns exemplos. É uma confusão muito grande que as pessoas fazem entre o trabalho habitual ou não eventual, de que trata o artigo 3º da CLT, e o trabalho contínuo, de que trata o artigo 1º da Lei Complementar 150. Para que haja um trabalho habitual, eu vivo dizendo, eu vou à missa uma vez por semana, a cada domingo. É um hábito. Eu não preciso de ir a semana inteira para que isso seja habitual. O trabalho na CLT, no comércio, na indústria, ele tem de ser eventual? Não, ele tem de ser não eventual. Ele tem de ser habitual para que haja a caracterização do vínculo de emprego. Para o doméstico, precisa ser contínuo. Então, se eu tenho uma faxineira que faz serviços de limpeza num comércio ou numa indústria, não tem essa história de 2 dias ou mais na semana. Se ela for 2 vezes por semana, será caracterizado o vínculo de emprego, se houver subordinação e onerosidade, além da questão da pessoalidade. No trabalho doméstico, o número de dias importa. E importa porque está na lei, e está na lei complementar. Então, gente, vamos distinguir bem essa história.
Quem faz limpeza de comércio, de indústria, um auxiliar de serviços, se for 1, 2, 3 vezes na semana, vai caracterizar o vínculo. Agora, se for num ambiente residencial, uma residência, num sítio, e aqui gostaria também de abrir um paralelo e um parênteses, que a pessoa que presta serviços limpando um sítio, por mais que seja uma área rural, se neste lugar não houver produção econômica, é doméstico. É como se eu pegasse a minha casa e esticasse até o meu sítio. Então, se eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu tenho uma pessoa que faz a limpeza da sede, eu não tenho nenhuma produção econômica nessa fazenda, é uma fazenda que eu tenho para descansar, tenho lagado, mas eu não tenho atividade econômica, a pessoa que presta serviços na minha fazenda é doméstica. Se eu tiver uma pessoa que limpa a minha casa, que faz a minha atividade de limpeza de estabelecimentos, de partes de uma fazenda, onde há produção econômica, onde eu tiro dinheiro, essa pessoa não será doméstica, será uma trabalhadora rural. São pontos que precisam ser muito bem ajustados e é o pulo do gato, muitas vezes, para resolver ou para criar problema. Com relação ao trabalho doméstico, prevê o artigo 1º da Lei Complementar o seguinte: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, olha aí a diferença. Nós estamos falando lá da indústria e comércio, é não eventual. Aqui fala contínuo, são conceitos diferentes. Subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. Aplique-se o disposto dessa lei. Então, gente, distinção entre um auxiliar de serviço ou uma faxineira no comércio ou na indústria e uma pessoa que faz a limpeza numa residência ou no âmbito onde não haja finalidade lucrativa, a distinção é grande. Grande porque entre não eventual e contínuo há um abismo. E aqui a lei complementar é clara ao falar em 2 dias, mais de 2 dias. Por muitos anos, antes da edição dessa lei, havia discussão aí se seriam mais de 2 dias, mais de 3 dias, e isso ficou por muito tempo, a gente tendo que resolver a base da jurisprudência e dos entendimentos até que veio a lei complementar e estabeleceu o número de dias. E devo elogiar a lei complementar, porque ela trouxe luz para vários pontos que ainda são obscuros na nossa legislação na CLT. Por exemplo, nós temos, claro, em alguns dispositivos, pontos que ainda são motivos de dúvida na CLT ou na interpretação da lei. A lei complementar ela é clara em fixar alguns pontos. Por exemplo, no trabalho doméstico pode haver, da mesma forma que há na CLT, o trabalho por prazo determinado. Muita gente não sabe disso. Eu posso contratar uma empregada por experiência doméstica. Posso contratar por um prazo determinado. Tenho uma empregada da minha confiança, que está comigo há 20 anos. Essa empregada fica doente, precisa se afastar. Eu posso contratar uma outra por prazo determinado e vincular o contrato ao período de recuperação daquela que seria, entre aspas, a titular. Isso é perfeitamente possível, à medida que está estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar 150. Muita gente não sabe disso. O contrato de experiência do doméstico também no máximo de 90 dias, só pode prorrogar por uma única vez, né? E está claro aqui que se houver, e está claro escrito na lei, que se houver a prorrogação por mais de uma vez ou se passar do prazo de 90 dias, vai ser devido ao aviso prévio. A clareza da lei. Aqui não fica margem para interpretação, está escrito. Uma outra questão que é de suma importância, que muitas vezes os empregadores domésticos ficam prejudicados e às vezes por não saber ou por ignorar, é que é obrigatório o registro do trabalho. Se você tem na legislação comum, na CLT, se o empregador não tem mais de 20 empregados, está lá no 74, parágrafo 2º, ele não é obrigado a ter registro escrito de horário de entrada e saída dos empregados. Mas,
No caso do doméstico, não há questão de número, até porque não é normal que se tenha 20 pessoas trabalhando para uma família ou residência. Pode até acontecer naquele caso dos mais abastados, né? Mas não é o normal. Então, o artigo 12 da Lei Complementar 150 estabelece de forma clara: é obrigatório, né, obrigatório o controle da jornada de forma escrita. Ah, mas como é que eu vou fazer esse controle? A pessoa não gosta de anotar, a minha empregada é analfabeta. Todas essas questões ficam em segundo plano. Se a pessoa não tem condição de anotar, que você faça a anotação de acordo com a realidade, né? E que você observe as variações de minutos, isso é muito importante. Se a pessoa trabalha de 7 às 16, gente, não marquem os horários de maneira invariável, de 7 às 16, 7 às 16, porque isso, a teor da súmula 338 do TST, não vale. Não tem nenhum valor. É a mesma coisa de você não ter o controle de jornada. E em sendo assim, você vai ser condenado ao pagamento de horas extras de acordo com o que for dito na reclamação, o que for lançado na reclamação, a não ser que você faça prova do contrário. Só que aí vem um problema. Como é que a gente vai fazer prova de trabalho doméstico se as pessoas que estão, se o trabalho acontece na intimidade do meu lar, e se as pessoas que estão dentro do meu lar, via de regra, são meus amigos ou parentes? Como é que fica a questão da contradita? Infelizmente, nem sempre a justiça, nem sempre os juízes têm o bom senso de mitigar essa questão da contradita. Ah, se frequenta a casa é amigo, e se é amigo não pode ser testemunha. Então, o controle de horário com as variações é condição sine qua non para que vocês não tenham problema. É condição essencial. Não basta ter o controle escrito. O controle tem que ser fidedigno, com variações de horário. Se a pessoa chega 6h55, 6h55 no cartão. Se ela sai 16h01, 16h01. O horário de intervalo, ele não precisa ser ele não precisa ser anotado, melhor dizendo, perdão, ele pode ser pré-assinalado. Mas há uma particularidade no trabalho doméstico, porque se a pessoa reside no lugar onde presta os serviços, se a empregada mora na casa onde ela presta serviço, o intervalo pode ser fracionado em 2 períodos de 30 minutos cada. Só que nesse caso não dá para pré-assinalar. Nesse caso você tem que marcar necessariamente no cartão de ponto. Um outro ponto que é importante é que os menores de 18 anos não podem prestar serviço doméstico. Isso em função, né, de uma convenção internacional da OIT. Isso está previsto na lei complementar, e é um ponto que muita gente não sabe ou se sabe ignora, que está no parágrafo único do artigo 1º da lei complementar 150. É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a convenção número 182 da OIT. Então, gente, quem tem empregado doméstico menor de 18 anos, quem está empregando, chegou aqui e está passando fome, me pediu uma oportunidade, foi a mãe que pediu, foi o pai que trouxe. Não tem meu pé me dói. É proibido o trabalho de menor de 18 anos. Uma outra particularidade, e um outro ponto que eu quero chamar a atenção, é com relação aos depósitos de fundo de garantia que passaram a ser obrigatórios, com a edição da lei complementar 150. Então, o depósito do fundo de garantia é feito e todos os meses deposita-se 3,2% para que seja custeada a indenização no caso de uma dispensa sem justa causa. É mal comparando aquela multa dos 40% que a gente tem no trabalho, na indústria ou no comércio, porque, em verdade, para não sobrecarregar o empregador, criou-se esse mecanismo, esse dispositivo. Só que eu deposito, além dos 3,2% todo mês, a movimentação desse depósito é feita de maneira diferente. Há uma variação na movimentação na conta vinculada. E aí, nesse caso, quando a pessoa pede demissão, como é que fica? Eu já depositei 8 mais 3,2, imaginando que ao final ela fosse ser indenizada. Se ela pediu demissão, ela não será indenizada. Senão todo mundo ia pedir demissão
para receber a indenização ao final. Como é que fica isso? O empregador tem o direito de retirar os 3,2% acumulados ao final. A pessoa trabalhou 5 anos como doméstico. Durante 5 anos, o patrão, o empregador, depositou 8% mais 3,2% todo mês. Se no final a pessoa pedir demissão, vai ficar barrado aquilo que é 8%, porque aquele conceito, quem roeu a corda sofre a punição. E qual que é a punição para quem pediu demissão? Entre aspas, roeu a corda. O fundo fica barrado. E os 3,2%? O empregador vai lá e movimenta. Os 8% do empregador pode tirar? Não, esses 8% são do empregado e ele vai retirar quando for fazer uma construção, se tiver um problema de uma doença grave, se tiver hipóteses daquelas que estão previstas na Lei 8.036/90, que é que regula o fundo de garantia. Então, também no caso de dispensa por justa causa do empregado, muita gente não sabe, mas o empregado doméstico também está sujeito a dispensa por justa causa. Assim como o empregador doméstico está sujeito a sofrer uma rescisão indireta, que é a justa causa que o empregado pode aplicar no empregador. Na Lei Complementar 150, nós temos quase que uma cópia do artigo 482 da CLT, que trata da justa causa, e do 483, que trata da rescisão indireta. Eu vou dar uma paradinha aqui agora, vou solicitar ao Marlos que coloque aí mais um vídeo, para que vocês possam tomar uma água, dar uma respirada, e na volta vamos complementar aqui com mais algumas particularidades do trabalho doméstico. Nelson Mandela ficou preso por 27 anos, em meio ao isolamento profundo e à incerteza que pairava sobre o seu destino e de seu povo. Ele sempre recitava na prisão um poema de William Henley para se inspirar e buscar forças para se manter vivo e com firmeza de propósito. O poema se chamava Invictus e dizia assim: do fundo dessa noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sobre os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além desse oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa, porém o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a fenda, eu não declino, nem por pesada mão que o mundo espalma. Eu sou mestre e senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Bom, depois dessa mensagem aí, desse poema que inspirou o Nelson Mandela para suportar, né, todas as dificuldades e todo o castigo que lhe foi imposto, eu volto para falar aqui do artigo 27 da Lei Complementar 150, que trata das hipóteses de justa causa, no caso do trabalho doméstico. Aqui é uma variação em relação ao 482 da CLT. O 27 da Lei Complementar prevê o seguinte: considera-se justa causa para os efeitos dessa lei 1. A submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de crianças sob cuidado direto ou indireto do empregado. Esta é uma nota distintiva da justa causa do doméstico em relação à justa causa que está prevista lá na CLT. E interessante porque está bem afeto àquilo que é o trabalho do empregado doméstico, dos cuidadores de idosos de uma maneira geral ou de crianças.
A gente já viu tantas barbaridades aí nos noticiários, tanta gente flagrada por câmeras escondidas. E, gente, nós temos que lembrar que o trabalho doméstico ele é desenvolvido dentro da nossa intimidade, né? Ele é desenvolvido dentro do nosso lar. Por isso a legislação precisa ter adequação para imputar, né? Ou para enquadrar, ou para tipificar situações ou atos como esses, né? Maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Aqui é motivo de aplauso, né? E de reconhecimento, né? Do acerto do legislador nesse ponto. Depois vem prática de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, condenação criminal passada em julgado, se não tiver havido a suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual em serviço, ato de disciplina ou subordinação, são todos, né, idênticos ao que está no 482 da CLT. Mas aqui, ó, mais um da CLT, mais aqui mais uma vez um elogio ao legislador, porque colocou abandono de emprego assim considerada ausência injustificada ao serviço por pelo menos 30 dias corridos. Na nossa legislação, na CLT, não há previsão expressa. Nós estamos apoiados na súmula 32 do TST. E o que nós temos na CLT é abandono de emprego, mas não há uma previsão do que seja o abandono de emprego. Aqui no paralelo, na CLT, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que presta serviço para mim, não estou falando do doméstico não, estou fazendo um paralelo, num comércio, essa pessoa trabalha de 7 às 17. Se eu fico sabendo, ela começa a faltar, não vai trabalhar. Se eu fico sabendo que ela está trabalhando num outro comércio, no mesmo horário que deveria estar trabalhando para mim, um dia basta para o abandono de emprego. Porque fica clara a intenção dela de não mais retornar. Não é preciso esperar 30 dias. Os 30 dias nasceram de uma ficção feita com base na súmula 32 do TST, que prevê que se a pessoa que se afastou pela Previdência Social não retornar ao trabalho até 30 dias depois da liberação, que é uma presunção de abandono. Aqui, a Lei Complementar 150 é clara. Abandono de emprego, assim considerada ausência injustificada ao serviço, por pelo menos 30 dias corridos. Isso está no item 9 do artigo 27 da Lei Complementar 150. Nesse ponto, a lei foi clara, a CLT não é. E assim, nós temos alguns paralelos que nós estamos traçando para distinguir, né? E também para mostrar aqueles pontos de semelhança. O empregado doméstico tem direito a seguro-desemprego? Muita gente pergunta, tem. Só que o empregado doméstico tem seguro-desemprego nas seguintes condições. São só 3 parcelas e é um salário mínimo por parcela. Nós temos mordomos, nós temos governantas, nós temos cuidadores de idosos que às vezes têm remuneração em valor muito superior ao mínimo. Mas se essas pessoas forem dispensadas, se elas buscarem o recebimento do benefício, não haverá aquela graduação que nós temos do seguro-desemprego para quem trabalha na indústria, no comércio, ou seja, para aqueles que estão subordinados ao regime da CLT. Para o doméstico, nós temos 3 parcelas, é um número único, e nós temos um valor único por parcela, que é o salário mínimo, independentemente de qual seja a remuneração que o empregado doméstico recebia. São pontos também que chamam a atenção, a questão relacionada ao trabalho em viagem. É comum que nós tenhamos domésticos que sejam levados para trabalhar na casa dos empregadores no período de férias, por exemplo, e ir na praia. Vão para a praia e a doméstica vai e continua prestando serviços. Só será considerado jornada de trabalho o período efetivamente trabalhado na praia. É como se eu tivesse pegado a casa e levado junto comigo. O tempo de viagem não será considerado como jornada. Outro dia uma pessoa me procurou para tratar desse assunto. Mas aqui há uma distinção. A hora
desta pessoa, quando ela estiver em viagem, será acrescida de 25%. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, porque muita gente leva a viagem e não cuida de saber como é que procede. É importante que seja feito aqui essa observação e que se considere esse ponto para que você não crie um passivo de forma inconsciente. Aqui um outro detalhe, para que isso aconteça, tem de estar previamente ajustado no contrato de trabalho que será possível. Você não pode simplesmente virar para o seu empregado e falar assim, olha, eu estou indo para a praia, você vai comigo, junta essas coisas e vamos embora. Não. Tem que ter uma previsão no contrato de trabalho e tem que ter o pagamento de pelo menos 25% durante o período que ficar lá na praia cuidando da sua casa. Marcos, vamos para o próximo vídeo. Eu já volto para encerrar, porque a nossa proposta é de fazer aqui 30 a 40 minutos e já estamos nos finalmente. Por favor. A gente conversa agora com o sociólogo Domenico De Masi. Professor, prima di tutto, benvenuto in Brasile. Professor, gostaria de começar perguntando por que o ócio è creativo? Bisogna capire cosa si intende per ozio. Nella mia dizione io dico ozio creativo, nel senso che intendo per ozio creativo non la pigrizia, non fare nada, ma intendo fare 3 cose contemporaneamente, cioè lavorare per creare ricchezza, studiare per creare conoscenza e divertirsi per creare benestare, allegria. Per esempio, se uno fa un lavoro piacevole, è intelligente, sta facendo ozio creativo. Noi in questo momento stiamo facendo ozio creativo, che non è far nada, è fare studio, lavoro e gioco contemporaneamente. Quando è così l'ozio è creativo, ma c'è anche un ozio non creativo, un ozio dissipativo, un ozio nel quale non si produce nulla, tranne il riposo, che già è importante, perché nella vita occorre sia l'attività sia il riposo. Professor, como que a gente pode buscar um pouco mais de ócio criativo em uma sociedade pós-moderna com um ritmo tão frenético? Ma sono 2 cose diverse, perché l'ozio creativo è l'attività creativa durante la quale uno anche si diverte e anche impara delle cose e anche guadagna dei soldi. Questo è l'ozio creativo. L'ozio creativo è il lavoro che fa il 30% dell'umanità. Il 30% dei lavoratori fanno ozio creativo, sono i creativi, i design, gli attori, gli artisti, i professori, gli studenti, hanno tutti un tipo di lavoro che io chiamo ozio creativo. L'altra cosa invece è la lentezza, riuscire a conquistare la lentezza in un mondo tutto frenetico, tutto velocità. E per fare questo ci vuole intelligenza. È la stupidità umana che porta ad andare veloce, perché durante la società industriale, nei 200 anni precedenti, era necessaria la velocità, perché si produceva tutto con le mani, si produceva tutto con i muscoli e quindi era necessaria la velocità, la catena di montaggio. Ma oggi tutti i lavori veloci possono essere delegati alle macchine. Sono le macchine che fanno i lavori veloci e i lavori esecutivi. Agli esseri umani resta il lavoro lento, il lavoro riflessivo e il lavoro creativo. Professor, a gente espera que o senhor aproveite muito a nossa feira e o nosso país. Grazie mille. Grazie a lei, grazie molto a lei e alla sua televisione. Grazie. Bom, depois dessa exibição aí do vídeo, com o sociólogo italiano Domenico De Masi, explicando o que é o ócio criativo que ele prega, né? Que é um trabalho que ele desenvolve aí pelo mundo afora.
eu gostaria de encerrar a nossa live destacando um aspecto que eu penso ser importante esclarecer sobre o trabalho doméstico, que é a questão relacionada à gestante. A gestante doméstica tem direito à licença maternidade de 120 dias e da mesma forma que quem trabalha no comércio ou na indústria. Com uma particularidade, o artigo 25 da Lei Complementar 150 esclarece que a confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Significa dizer que, além dos 120 dias de licença maternidade, a doméstica também, mesmo que a gravidez, o início, a concepção tenha acontecido no curso do aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela terá garantido o direito à estabilidade que está prevista lá no artigo 10, inciso B, item 2 do ADCT, que é de 5 meses após o parto, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não há distinção entre a trabalhadora do comércio e da indústria, nem deveria e poderia haver, e a trabalhadora doméstica. Mas a lei complementar, nesse ponto, merece aplausos por quem vem com clareza solar para estabelecer que, mesmo que haja uma questão que foi muito discutida, né, no que diz respeito ao trabalho subordinado, né, à CLT, se teria ou não o direito no caso do aviso prévio. Aqui a lei complementar já veio e pôs uma pá de cal e já estabeleceu com clareza solar que o direito existe ainda que a concepção ocorra dentro do período de aviso prévio trabalhado ou indenizado. É aquela projeção de que trata a OJ 82 da SDI 1 do TST. OJ, gente, é uma orientação jurisprudencial, não chega a ser uma súmula. Eu brinco que é como se fosse gripe e pneumonia. A OJ é uma gripe, né? A súmula é uma pneumonia. E súmula também não é lei. Muita gente não sabe disso, especialmente os leigos. A súmula, na verdade, é uma orientação que o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo em nível de matéria do direito do trabalho, estabelece, mas que não vincula, a não ser que seja uma súmula vinculante, é óbvio, os julgadores, os juízes das instâncias inferiores. Então, a OJ 82, da seção de dissídios individuais 1 do TST, estabelece que o tempo de projeção do aviso integra o tempo de serviço. Imaginemos que eu estou sendo dispensado hoje, é 28 de abril, que eu trabalhei por um ano. Se o meu empregador me der um aviso prévio trabalhado, eu vou ficar por mais 30 dias e vou então até 28 de maio. Se o meu empregador resolve, não, estou cansado, você vai embora, eu vou te indenizar o aviso prévio, eu vou projetar a data da minha saída para 28 de maio da mesma forma, por ficção legal, está lá no 487, parágrafo 1º da CLT, e também por força da OJ, que é a orientação jurisprudencial número 82 da seção de dissídios individuais número 1 do TST. É isso. Desejo a todos uma boa noite. Trouxe aqui os pontos que eu entendo que são os pontos de autoindagação e pontos que distinguem o trabalho doméstico do trabalho subordinado da CLT. Na questão do teletrabalho, já atacamos de pronto com o parágrafo 5º do artigo 75B da CLT, para não deixar margem para nenhuma dúvida e para mostrar que o trabalho que foi realizado e que se puder vir a ser realizado fora, né, a utilização dos equipamentos fora do horário contratual não quer significar necessariamente tempo à disposição. Ângela está ali me fazendo sinal, parece que eu não posso encerrar agora. Uma pergunta. Sim. Em relação ao atestado médico,
particularidade no trabalho doméstico? Sim, olha, com relação, chegou uma pergunta, em relação ao atestado médico, tem alguma particularidade em relação ao trabalho doméstico? Não, porque neste caso, também por força do que está estabelecido na Lei Complementar 150, aplica-se ao doméstico, isso aqui está no artigo 19, o que está disposto na Lei 605 de 49. É muito engraçado, né? Um amigo meu outro dia falou assim, nossa, vocês falam de leis muito velhas. Essa Lei 605 de 49 é a que trata da remuneração do descanso semanal e, por via de consequência, no artigo 7º dessa lei, há a previsão daquilo que pode ser considerado como atestado e o que é que justifica a ausência. Está lá no artigo 7º, parágrafo 2º, uma ordem até mesmo dos órgãos emissores dos atestados que foi referendado pela súmula 15. Então, todo esse raciocínio de aplicação do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605/49 com a súmula 15, se aplica tanto para a CLT quanto para o trabalho doméstico. E para o trabalho doméstico, por força do artigo 19 da Lei Complementar 150. Então, falei muita coisa, deixa eu resumir a ópera. O atestado, as regras aplicáveis ao trabalhador da CLT são as mesmas que se aplicam ao trabalhador doméstico, por força do artigo 19 da Lei Complementar 150, que estabelece que aplicam-se ao trabalho doméstico a Lei 600, o disposto, né? Ou aplicam-se ao trabalho doméstico os artigos da Lei 605 de 1949. É isso. Mais? Angela Paula, mais? Ok. Então, gente, boa noite. Obrigado pela atenção. Nós vamos deixar aí o Jorge Versilo. Eu ainda acredito, assim como o Jorge Versilo, eu também acredito nas coisas boas, acredito em tudo que é belo, acredito que a lei só tem lugar onde não existe o amor e que, se houver, por parte de todos, o interesse por estudar a legislação ou por buscar assessoria, porque a palavra mágica é assessoria, não há problema. E eu estou lascado, né, porque eu sou advogado, eu sobrevivo, infelizmente, da irracionalidade alheia. Mas um abraço a todos, fica aí com o Jorge Versilo e até a próxima live, se Deus quiser. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e tudo pode ser mudado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito em objetos luminosos, que a vida no universo, na irmandade de outros povos, eu ainda acredito.
florestas e nos índios, na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos. Não serás algoz da vida, nem tirano os seus desejos. Como guardião da terra, ser humano, assim te vejo. E ao salvar todos os seres, salvarias a ti mesmo. Eu ainda acredito na justiça lá de cima, na verdade e na vida, como o som de uma rima. E em tudo que é belo, e em tudo que é nobre, como as cores do arco-íris quando a chuva se descobre e agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre. Sei, talvez eu seja visto como ingênuo ou demagogo, inocente ou pervertido, um hipócrita, um louco. No entanto, eu insisto nessa chama que consome. Eu ainda acredito, porque sofro com a fome, porque ainda sou um homem. Eu ainda acredito, porque ainda sou